Olá, tudo bem? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, e hoje eu queria estar falando com vocês sobre o filme The Batman. Filme que estreou agora dia 3 de março. Eu assisti na pré-estreia e, rapaz, sem sombra de dúvidas, é o melhor filme do Homem-Morcego. Sem medo de estar errando, sem exagerado, é o filme do Batman. É o filme do Batman do qual a gente tanto almejava assistir. Então, vale a pena. E hoje eu queria estar falando com vocês sobre os quadrinhos que permeiam a história, entendeu? Porque não é baseado só em um, mas são baseados em vários ao longo da vida do Homem-Morcego. E eu vou estar falando sim também sobre o filme, então vai ter spoilers. Então estou logo avisando a vocês que se você não quer ter a sua experiência estragada, vão ao filme, depois vem assistir o vídeo para a gente trocar uma ideia. Mas esses são os quadrinhos que eu pude identificar, entendeu? Então, pode ser que eu não tenha um que eu não fale, então você viu, então assim, a gente troca ideia, mas são os que eu pude identificar. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o principal quadrinho que a gente encontrou, que é Batman Ego. Batman Ego não, é uma reflexão que o Homem Morcego faz se seu papel como vigilante é o suficiente para acabar com o crime de Gotham City. Então, ele começa a perguntar se seus métodos estão de acordo para acabar com o crime organizado. E ele vai descobrindo que não. Tanto no quadrinho como no livro, ou no filme, são histórias assim, são histórias bem diferentes, né? Mas a ideia principal é a mesma. Então, por exemplo, o Batman no filme, ele faz esse tipo de reflexão, porque ele diz, eu sou a vingança. Mas ao longo do tempo, ele vai percebendo, principalmente no final, quando o Batman vai enfrentar os capangas do Charada, o grupo lá que fazia parte do fórum dele, vai percebendo que não, a vingança vai gerando outras coisas. Então ele não quer ser mais a vingança, ele quer ser a esperança. Coisa diferente aqui do quadrinho, por exemplo, o quadrinho o Batman tenta salvar um cara que entregou o Coringa para ele, né, pro Batman. E o Coringa descobriu, e o que, que esse cara fez? Ele matou a família e se matou porque sabe que o Coringa não vai deixar esse barato. E aí, a partir disso, o Batman começa a fazer diversas reflexões. O Batman começa a conversar com uma entidade chamada Ego, que é o medo dele, né? É o medo que completa para ele ser o Batman. Então eles vão conversando sobre se os métodos vão surtindo efeito. Então eles começam a debater a ideia um com o outro, sabendo se vale a pena ser um morcego, se não adianta então, acabar com a vida do Coringa. Só que a gente sabe que isso não vai resolver, porque ele vai sempre ter um crime maior e maior, e ele vai ser sempre vai estar se igualando a esses criminosos. E é por isso que o Batman entende que para isso funcionar, eles precisam entrar em comum, o Ego e ele, para que possam combater o crime de forma eficaz. Então, para se dar esperança à cidade de Gotham City. Bem aqui nessa parte, a entidade e o Bruce Wayne entram em um acordo entre si para que eles funcionem. Ele aqui concorda em trabalhar com o Bruce para ele ser uma coisa só, dar esperança a Gotham City. Aqui o Batman tentando impedir um estupro. Então, assim, ele está dando esperança ao povo de Gotham. Então, essa história não é a história que permeia a vida do Homem-Morcego, certo? Uma outra, agora essa não é a história principal. A história principal é a história do crime organizado de Gotham City, que é o Longo Dia das Bruxas. Só para falar também de Longo Dia das Bruxas, eu preciso falar de Batman 1 e Vitória Sombria. Eu não tenho Vitória Sombria aqui, mas as três histórias fazem parte do filme. O Longo Dia das Bruxas tem mais a ver com a reflexão sobre o crime organizado de Gotham City. Entendeu? Quando você tem a composição de todo o crime, as famílias mafiosas, né? A família Falcone, a família Moroni. E essas famílias, na história do filme, houve um comum entre
houve uma ação entre todo mundo para pegar a família Moroni. Então, até é dito que a família, essa prisão fez com que as principais figuras políticas de Gotham City ascendessem ao poder. Então começa o filme falando sobre uma reeleição desse prefeito corrupto, e ele tá a ver com os crimes acontecidos para poder tirar a família Moroni do caminho para botar a família Falcone. Então assim, não é trocar 6 por meia dúzia, certo? Então assim, essa relação criminosa é o que compõe todo o filme, entendeu? Ao mesmo tempo, essa história de uma sociedade onde juízes, políticos, policiais, uma sociedade meio que secreta em relação a isso, lembra um pouco a Corte das Corujas, sabe? A ideia de uma sociedade secreta de Gotham City. Então, assim, dá a entender que lembrar essa história. Então, Longo Dia das Bruxas fala mais sobre a relação criminosa de Gotham City. Mas aí, Batman 1, o que é que vai lembrar? Por exemplo, quando a Selina Kyle está brigando com o Falcone, que eles são pai e filho. Essa história está mais ligada à Vitória Sombria, que no final do quadrinho é revelado que a Selina Kyle é filha do Falcone. E no Batman 1, que é um momento que a gente não sabe nada disso, mas a Selina está roubando o Falcone na mansão dele, ele acaba arranhando, e isso acontece no filme. O Batman, eles estão brigando, né, a Selina e o Falcone, eles estão brigando entre si e ela arranha o rosto, né? E aí no Longo Dia das Bruxas, ele aparece aqui já com o rosto arranhado, justamente da Mulher Gato, entendeu? E essa história tá nesses 3 quadrinhos que eu falei, além da Corte das Corujas, certo? Bem rapidamente, bem rápido, mas assim, teve um detalhezinho que é quando o Batman e o comissário Gordon estão investigando um crime. Estão investigando o Coringa, o Charada, no orfanato onde ele cresceu. E lá está tendo um projetor onde está passando várias fotos. E nessas fotos você está vendo, aparece uma foto de 2 crianças, que seria o Charada criança e o Bruce Wayne criança, que é no momento que o pai do Bruce visitou o orfanato, prometeram mundos e fundos, só que eles foram assassinados antes e não aconteceu essas promessas que ele fez, que o Thomas Wayne fez. Então tem um momento que aparece a foto e parece riscado na foto a palavra Hush, H-U-S-H, que é o que? É o Hush, o vilão da saga Silêncio, né? Que é um amigo do Bruce Wayne, que tem inveja dele e vai acabar com a vida do Bruce. Ele sabe que ele é o Batman e vai acabar com o Batman. Não é a melhor história do mundo. Os desenhos são maravilhosos, mas a história é fraquíssima, né? Mas a menção à palavra Hush, né, remete ao vilão. Então, assim, só foi um detalhe, mas não tem nada a ver com a história. Agora, uma coisa que tem que ser dita é que a história do Batman e a Mulher Gato é muito atual nas histórias do Tom King, entendeu? Quando, por exemplo, o Tom King está a relação, o morcego e a gata, que aparece até no trailer, né? Mas é uma relação primeiramente, não é a donzela em perigo, é uma relação que eles são autossuficientes, eles só se completam, mas isso não é dito que eles precisam um do outro para viver. Assim, é uma relação entre eles. E que eles concordam que um precisa do outro, pelo menos as histórias do Tom King. Então, quem sabe que isso vai ter nos próximos filmes, né? Essa relação do morcego e a mulher gato. É possível, entendeu? Como também é possível, assim, quem assistiu ao filme, no final do filme, o Charada lá preso, e ele é consolado por um amiguinho de cela. Esse amiguinho de cela tá ali, sabe, conversando com ele,
E a gente sabe que essa risadinha lembra um certo palhaço do crime. Então é possível que a gente vá ver né, uma comunhão entre eles para poder acabar com Batman, entendeu? Que é a Guerra das Piadas e Charadas. Pode ser que seja essa história aqui, como também pode ser a Guerra Coringa, que é uma história fantástica, não é escrita pelo Tom King, mas é uma história maravilhosa. Então assim, pode ser que isso aconteça também. Quando o plano do Charada dá certo, onde as bombas, quando explodem, a represa que cerca Gotham City, a Gotham City é toda inundada. Lembrou um pouco a história Terremoto, que a cidade está toda devastada, está todo mundo tentando se salvar, então lembrou também. Então assim, foram esses quadrinhos que eu pude identificar na hora. Tem também Terra 1, onde a Martha Wayne, na história, quando está passando aquele slide no orfanato, está aparecendo a mãe do Bruce Wayne, diz que ela enlouqueceu e foi internada lá. E nessa história, ela é contada na saga Batman Terra 1. Então assim, também foi uma história que eu pude identificar na hora. E também lembra um pouco o passado secreto da família Wayne, né? Também contada nas histórias do Corte das Corujas, as histórias de Tom King. Então assim, são várias histórias que vão costurando esse filme, mas que é um resultado fantástico que vale a pena ser assistido. Eu poderia dizer também que a questão do visual, né? O visual do Batman, ele lembra duas histórias. Por exemplo, o visual que ele está andando de moto, que é uma coisa muito prática, é aquela história do Terra 1, onde o Batman está atuando usando ano zero, que é a história. Ele tem como se fossem umas flechas ao redor aqui do antebraço dele. Ele está de moto, lembra essa história, e lembrou um pouco as histórias do Sean Murphy, que é Cavaleiro Branco, a Maldição do Cavaleiro Branco, aquele uniforme, aquela gola que o Batman usa, lembra um pouco o uniforme do Batman, da história do Cavaleiro Branco. Então assim, são várias coisas que vão compondo todo o grande quadro que é o filme. Um filme maravilhoso, um filme que não tem flashback, um filme que não tem a origem de nada, é o Batman atuando, é o segundo ano e aí também o Batman ano 2, que é a história que é um Batman mais inteligente, o Batman mais investigativo, que não tem que ter um recurso para ficar falando com alguém, sabe? Ele vai tentando deduzir as charadas do Charada. Então, bem um pleonástico, desculpa, mas é isso. Então vamos lá. Batman Ego, Batman 1, Batman Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, as histórias do Tom King, Batman Ego, Corte das Corujas. Então assim, Terremoto, Terra 1, são várias histórias que vão compondo a saga o filme do Batman. Vale a pena assistir, assistam e tire suas próprias conclusões do que eu estou falando. Mas eu acho que vocês vão concordar. É um filme fantástico. E no demais é só isso e desejo a vocês toda uma grande boa sorte. Até mais, até a próxima e valeu!